Olá, pretendo que essa seja a última parte da exposição referente à reforma protestante, falta o elemento inglês, propriamente, e a reforma católica, ou a conhecida contra-reforma. Né? A reforma protestante, o que nos falta dizer é esse elemento inglês e tudo. E aí a reforma católica, todo o processo do Concílio de Trento, né, que vai ter diversas fases, enfim, mas que é muito importante ser destacado. Tá? Bom, o que falta ainda colocar, enfim, vai ser uma coisa, né? Primeiro, alguém pode estar estranhando, nossa, por que está havendo essa referência tão grande, né? Esse processo tão grande de leitura, né? Muito diferente de outras aulas em que as exposições foram mais tranquilas em termos de uma parte mais teórica e tudo. Mas eu já destaco para vocês que é o seguinte, a gente está trabalhando com uma parte que é de teologia política moderna e teologia e modificações teológicas, né? Num contexto em que a igreja era a principal instituição. Então, se a gente precisa trabalhar dentro desta lógica teológica. Se eu chegar e trabalhar isso de uma maneira leviana, né, e eu não trabalhar direitinho como que essa lógica constrói, ou foi construída, eu não consigo compreender o fenômeno na sua totalidade. Eu preciso mesmo ter essa atenção um pouco mais pormenorizada, né, por mais que isso torne aí a exposição um pouco mais densa, um pouco mais complicada, enfim. Bom, mas voltemos aqui, né? O caso da Inglaterra. Vocês devem se lembrar que eu comentei aí no primeiro vídeo que havia ali uma indisposição por parte do parlamento inglês por causa de um caso que ocorreu, que foi um caso muito preocupante, né? Que foi o caso daquele mercador que foi encontrado enforcado na Igreja Católica, né? O Richard Hune, né? Que tinha acabado de acontecer em 1515, esse mercador foi encontrado enforcado. E isso ficou elas por elas, enfim, a igreja não, né, naquele contexto não precisou muito prestar contas mais significativas, né? E aí a gente tem o elemento do Henrique VIII. Muitas vezes o elemento do Henrique VIII ele é reduzido, né? A Inglaterra era um país de um bom desenvolvimento comercial, em grande medida impulsionado pelas atividades de pirataria, né? O poder estava nas mãos ali do rei, era até bastante concentrado, né? Embora você tivesse elementos como o parlamento, tudo, mas esse parlamento era convocado quando o rei julgasse interessante, né? E no reinado de Henrique VIII foi aquele das 6 esposas, é que ocorre propriamente essa ruptura. Por quê? Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Aragão, como vocês sabem, ligado à Espanha. Espanha, como vocês sabem, um grande império, um grande processo, né? Essa Catarina de Aragão, por exemplo, era uma princesa espanhola e tia de Carlos V. Vocês sabem que Carlos V foi um dos grandes nomes aí do Império Espanhol no século XVI, né? Carlos V e Filipe II foram nomes muito importantes do Império Espanhol. E essa Catarina de Aragão era tia dele, simplesmente. Então, nesse contexto de uma grande proeminência do Império Espanhol, dadas as descobertas recentes na América, a chegada do ouro e da prata que afluiu aos montes para a Europa, nesse contexto, inclusive causando uma forte inflação, né? Porque o ouro e a prata existentes na Europa é uma quantidade, chegou de repente uma quantidade muito maior e isso causou uma grande inflação, né? Mas, enfim, nesse contexto, o Henrique VIII quis se divorciar de Catarina de Aragão, né? O pretexto dele era muito consistente, inclusive. Catarina de Aragão tinha sido companheira do seu irmão, né? E ele chegou para o Papa e falou assim: olha, uma relação ali da lei de incesto, inclusive, não acho que seja válido, não acho que seja conveniente que eu
me case, que eu contraia casamento com a ex-esposa do meu irmão, porque o irmão dele havia falecido, o irmão mais velho, o irmão que seria o personagem quem herdaria o trono inglês, né? Então, em razão disso, ele tinha até um argumento muito convincente, mas o Papa chegou e falou assim: olha, eles não chegaram a se casar formalmente, então você pode ficar com ela ainda casada, né? Por que o Papa tomou essa decisão? Porque ele realmente olhou lá e falou: bom, não, aqui na certidão de casamento não consta. Não, ele não queria, digamos, ele não queria contrariar a coroa espanhola. Chegar e falar assim: olha, a Inglaterra está certa, tudo seria contrariar a forte coroa espanhola que estava obrando, né, em nome da Igreja Católica, e isso poderia levar um afastamento, uma maior reticência dessa Igreja espanhola, ou desse Estado espanhol, essa Igreja Católica. Né? Então o Papa deliberou pelo espaço mais forte, pelo Sacro Império Romano Germânico, né? A Casa dos Habsburgos. Ele falou: não, ó, mantenha o casamento com a Catarina de Aragão. E o Henrique VIII, por considerar sua esposa um instrumento da política espanhola, por um lado, por um outro, ela não lhe concedeu um filho, né? Ele, na verdade, falou assim: ah, essa mulher é estéril, não vai me conceder um filho, eu vou estabelecer minha própria religião. Muita gente coloca que a coisa é muito mais individual, né? Como se fosse apenas o elemento individual que moveu o Henrique VIII. Em grande medida até foi, a uma oposição em grande medida a de Thomas Morris, que foi o autor de A Utopia, nesse caso, partícula de negação, topos, lugar, então seria um não lugar, a utopia seria a construção de um não lugar fabuloso, onde a humanidade viveria ali num estreito laço, numa relação muito boa, né? Então o Thomas More descreve ali uma sociedade ideal, uma sociedade desejada, enfim, né? E Thomas More estava no espaço inglês, assim como o cardeal Wolsey, né? O Wolsey foi ligado àquilo que os protestantes chamam de papistas, esses papistas, né? Eles são os católicos, né? Então o Wolsey foi a encarnação na Inglaterra dos papistas, né? E, e o Henrique VIII vai estabelecer a assim chamada Igreja Anglicana. Nesse caso, veja, a Igreja Anglicana ela não é, né, uma coisinha a mais, não, isso daí. A construção da Igreja Anglicana, do ponto de vista da identidade coletiva do cristão, constitui a efetivação da reforma, de acordo com Paulo Prodi. A sua manifestação no estado puro. Não é possível, tendo em conta a experiência luterana e calvinista, conduzir uma batalha de diferenciação doutrinal e dogmática para afirmar uma identidade própria. Pelo contrário, isso até pode ser perigoso, pois pode conduzir a um dualismo intolerável para a sociedade. Né? No caso, a igreja, quando se estabelece o anglicanismo, em que o rei é o chefe da religião, não há dois homens diferentes que pertençam à igreja e ao Commonwealth, que seria o Estado, a união dos Estados, ou o Estado inglês propriamente. É uma mesma pessoa. Então, nesse aspecto, esse duplo reino está submetido a uma mesma personagem. Isso é a efetivação completa do ideário da reforma. Por isso que a Inglaterra é um modelo arquetípico da reforma, porque é exatamente ali que a reforma se dá de uma maneira mais consolidada. Né? Isso permite uma concentração de poder, sem dúvidas, nas mãos do Henrique VIII. Ele não fez isso apenas como um pretexto para acumulação de poder, mas também diante desse processo de internalização das instituições propriamente religiosas, ao lado das instituições estatais, e agora, isso dentro da concepção de dois reinos, né, isso está plenamente realizado na Inglaterra, em que o chefe do poder político é o chefe do poder religioso também. Né? E aí, ao estabelecer ele como chefe do poder religioso, ele pode se casar novamente. Ele se divorcia de Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolena. Né? Ana Bolena também não lhe concede um filho. Qual era o problema? Ele era o estéril. Mas não seria um absurdo julgar que um rei, naquele momento,
ainda mais um rei que também é o chefe da estrutura religiosa dentro do anglicanismo, dentro do que a gente chama de anglicanismo, seria ele o estéreo na relação, né? Então, enfim, a, a igreja anglicana manteve em grande medida alguns dos elementos da igreja católica, né? E a autoridade máxima seria aqui o rei, né? Mas igreja e Estado agora não são dois aspectos de uma mesma sociedade, é uma instituição una. E isso é fundamental dentro do anglicanismo. Um texto bem interessante para se conhecer é esse aqui, do Christopher Hill, A Bíblia Inglesa e as Revoluções do Século XVII. Ele vai falar de uma coisa um pouquinho posterior, mas uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte: a Bíblia de Genebra foi uma Bíblia aí colocada na época pelo Calvino e tudo, vai ser uma Bíblia, em último caso, rejeitada na Inglaterra. Vai se estabelecer a tal da Bíblia do King James, do rei Tiago, né? Do King James. Por quê? Porque essa vai ser uma Bíblia que vai ter uma leitura, ou vai ter uma tradução de justificativa do poder político do rei. Né? Aquela Bíblia de Genebra dá também um destaque da comunidade religiosa. Esta Bíblia do King James, quando ela vai ser traduzida por autores, por tradutores, que vão ser ligados propriamente ao poder político, e dada essa ligação desses tradutores a este poder político, eles vão criar, em algumas palavras, traduções que remetam à sustentação deste mesmo poder político. Então, esta Bíblia estará comprometida com este projeto de poder. Tá? Então, né, Deixa eu... Três elementos fundamentais da reforma. Então, já que a gente vai passar para a reforma católica, o estabelecimento de uma igreja propriamente territorial, né? Dada essa tradição conciliarista vinda aí do Concílio da Basileia, vinda aí desses outros espaços e que contestou ali esse poder absoluto do Papa e dessa legitimidade do Papa, uma territorialização do poder em contraposição àquele elemento de uma religião universal, de um poder universal, que cada vez mais estava se fragmentando dentro do advento dos estados nacionais, né? Uma continuidade e amplificação do movimento urbano medieval, principalmente no caso da reforma na Suíça, né? E aí uma autonomização e ampliação da independência das nascentes burguesias urbanas em relação ao poder da igreja. Então houve mesmo essa maior autonomização das burguesias urbanas e uma recuperação de um ideário republicano, né, mais cívico, né? E essa reforma radical, né, ela pode até ser comparada àquelas heresias medievais, né, aquela rejeição daquele mundo católico, enfim, mas essa dimensão completamente comunitária e a forte reivindicação, uma desejada total autonomia religiosa em relação ao elemento político, a questão espiritualista, por exemplo, reivindica o direito de existir numa Europa dividida. Né? Então, essa modernidade, ela se configura dentro desse processo de centralização dos estados. Bom, diante disso, a gente tem que entender esse Concílio de Trento e essa reforma no campo da Igreja Católica. Né? Muito diferente do que alguns colocam, o Concílio de Trento e a Reforma Católica, ou a Contra-Reforma, que é chamada, ela não é um retorno à medievalidade. Ela não se limita a isso. Ela é uma releitura católica e uma modernização também católica. Né? Então, o Concílio de Trento vem para responder a uma pergunta: doutrina ou disciplina? Ou seja, a gente vai focar em retomar aquela questão da doutrina religiosa,
dos estabelecimentos das leis religiosas, ou a gente só vai disciplinar, então, de uma maneira menos ativa, mas mais disciplinar esses movimentos heréticos que realmente já romperam com a institucionalidade católica, e aí a gente vai disciplinar aqui de forma a demarcar o que cabe a cada um. Né? Então, é uma dúvida importante. Outra coisa, diante do processo, como eu coloquei, de territorialização das igrejas, que é atentado pelo Paulo Prodi, né? Ou territorialização dos estados e logo das igrejas luteranas, protestantes, tudo, a própria Igreja Católica também vai criar um processo de internalização da fé. E a sua justificativa de existência adviria justamente dessa internalização da fé. Ela consegue, ela pode ser jurisdicional, de acordo com a perspectiva tridentina, do Concílio de Trento, ela pode administrar, né? Porque o Lutero afastava essa possibilidade jurisdicional, né, da igreja, mas ela pode administrar porque ela também rege o espírito, então ela também internaliza. Então, nesse aspecto, ela tem algo de novo, ela não é um mero retorno à Idade Média. Ela não é um mero retorno assim, vamos reestabelecer aquelas regras que a gente abandonou, ou vamos... Não. Ela tem algo de novo. Ela territorializa suas igrejas, com os núncios, por exemplo, atuando em nome do Papa, como eu comentei, e ela territorializa suas igrejas também no âmbito do confessionário, isso eu vou entrar também de novo para resgatar aquele tema da penitência que coloquei no primeiro vídeo, mas ela também, além de territorializar, ela internaliza o confessionário e o elemento agora da penitência pós-concílio de Trento, ele se transforma em grande medida. A penitência pós-concílio de Trento, ela se transforma, eu vou usar inclusive algumas das contribuições, né, do teórico Rosário Villari, né, para discutir isso. Não, perdão, Antônio Próspero, que é o responsável propriamente, Adriano Próspero, responsável propriamente pelo texto O Missionário. Tá? Então, o que acontece? O Concílio de Trento. Então, entre 1520 e 1530, o Papa Clemente VII já tinha sido convocado, Carlos V já estava falando assim, olha, esses luteranos estão enchendo o saco, vocês, ô Igreja Católica, você não quer convocar um concílio, e aí eu ajudo vocês nesse processo de concílio? Porque, vejam, até o Concílio de Trento, como é que se operavam, né, de maneira geral, os concílios? Os concílios tinham representações eclesiásticas, mas também tinham representações nacionais. E qual que era o medo do Clemente VII? Que esse pedido do Carlos VII tivesse muito mais inspirado por um desejo do Carlos V, que tivesse muito mais inspirado por um desejo dele de nepotismo, de colocar alguns elementos da família dele controlando a igreja. Então, o Clemente VII dá uma afastada, ele teve uma ressalva, né? Aí vem, na sequência, um papa, que é o Paulo III, que esse papa vai ser mais humanista. Então, ele vai querer simplesmente disciplinar aqueles movimentos considerados heréticos da reforma. Né? Há um personagem, né, chamado, um cardeal veneziano, chamado Gasparo Contanari. Né? Esse Gasparo Contanari, ele vai, em vez de pedir um concílio, alguma coisa, ele vai criar um colóquio, o colóquio de Ratisbonne, de 1541. E nesse colóquio, ele vai tentar fazer um esforço de conciliar ali, né, todas essas religiões, essas críticas, tentar admitir essas críticas, principalmente, propriamente as críticas humanistas, para afastar os humanistas da tentação reformista luterana. Como eu falei, alguns humanistas entram no âmbito luterano, a despeito dele ser muito mais ligado a Agostinho do que a São Tomás de Aquino. E esse momento mais democrático da igreja, né, ele visava resolver problemas que estavam dividindo a instituição. Né? Então, diante do fracasso do Conselho, ou melhor,
do colóquio de Ratisbonne, se percebeu que era necessário convocar um concílio. Tanto é que o colóquio de Ratisbonne acontece em 1541. A primeira convocação do Concílio de Trento foi em 1542. Ele começa oficialmente em 1545, mas ele é anunciado em 1542. Já se percebe, a partir do fracasso do colóquio de Ratisbonne, a necessidade do estabelecimento do Concílio de Trento. Né? E o que foi, né, esse Concílio de Trento, que inicia oficialmente no dia 3 de novembro de 1545? Né? Ele, primeiro, discute-se muito o local em que vai se dar esse concílio. Por quê? Existe a Roma, que é a sede, a Santa Sede. Existe a Bolonha. Bolonha é um espaço bastante importante. Bolonha fica um pouco mais a norte, lá na Itália, e é um espaço por onde havia a passagem, né, um abastecimento estratégico, uma zona de abastecimento onde havia passagem de mercadorias. Essas passagens de abastecimento, tudo, elas abasteciam tanto o imperador quanto a Igreja Católica, a sede romana. Então, estabelecer o concílio lá em Bolonha poderia ser fortalecer o poder do imperador. E na verdade, o que a Igreja Católica queria nesse momento era tirar, esvaziar um pouquinho o poder político. Tanto é que o Concílio de Trento, nesse aspecto, ele vai ser inovador. Ele vai se dar apenas com figuras da Igreja, apenas com figuras eclesiásticas. Né? Então, o papado tinha interesse em esvaziar esses espaços do imperador. Por isso que ele estabelece em Trento, que está no meio de Bolonha e de Roma. Ele está aproximando de Roma o espaço de articulação da discussão conciliar. Né? E em 1545, ele vai ser aberto. Né? Aí, em 1547, ele passa para Bolonha, né, diante dessas articulações e tudo, inclusive com o próprio imperador e tal. E em 1549, Paulo III, que é este papa mais humanista, morre. Tá? Júlio III leva que o concílio volte para Trento. Né? E com Júlio III, este concílio fica lá em Trento até 1552. E aí ele vai ser suspenso por 10 anos. Em 1555, como eu falei, tem a paz de Augusta, ou seja, o imperador chega e estabelece o seguinte: aqui dentro do Império Habsburgo, enfim, cada príncipe pode escolher a fé que quiser. E isso ele queria estabelecer a paz no Império, né, mas acabou suscitando mais rebelião. Né? E aí vai ser somente com Paulo IV, vai ser o Papa Inquisidor, o Papa Príncipe, como chama Paulo Prodi, né? Vai ser o Paulo IV que vai, em 1562, optar por uma posição bem pouco conciliarista. Ele não vai querer conciliar com ninguém, e aí naquela discussão, doutrina ou disciplina? Enquanto o pessoal não queria entrar propriamente em elementos doutrinários, elementos ele vai estabelecer completamente alguns dos ditames da fé. Né? E o seu programa vai ser profundamente centralizador. Profundamente. Né? E, inclusive, vai ser só nesse segundo momento que alguns bispos italianos, espanhóis, né? Franceses vão aparecer. Por quê? Porque os bispos espanhóis e franceses não estavam tanto presentes, né? É porque de alguma forma Carlos V, os estados de maneira geral preferiam a questão disciplinar, não a questão doutrinária, porque eles não queriam problemas com o Império, eles queriam negociar em grandes medidas, né? E o Papa Príncipe, né, o Paulo IV, ele queria estabelecer completamente, né, não estabelecer um diálogo, estabelecer completamente uma ruptura com o mundo reformista. Nem vai discutir a questão da graça. Questão, ele vai estabelecer essa ruptura com o mundo reformista e também não vai admitir as críticas humanistas. Aquilo que eu tinha comentado. Erasmo de Roterdã poderia ter feito a crítica dele 100 anos antes. E ia ser uma crítica muito tranquilamente aceita. Aliás, Lourenço Valla, 100 anos antes,
havia questionado a doação de Constantino lá do século VIII, né? Aquela doação que a gente já viu que é um documento falso. E ele faz isso de uma maneira extremamente... Ele vai dentro de aspectos psicológicos, ele vai dentro de aspectos filológicos, ele vai construindo ali, ele vai falando assim, ó, este documento é falso, ele questiona um documento provido pela própria igreja. E ele, tudo bem ele ter falado isso, 100 anos antes. Nesse momento, um momento de profundas contradições, Erasmo de Rotterdam, que estabelece algumas críticas, né, ao elemento penitenciário, tudo, não vai ser aceito. Inclusive, todos os seus textos vão ser profundamente olhados, né? Então, contra o elemento da sola escritura, ou seja, somente as escrituras, estabelecido pela Reforma, a Igreja Católica vai reforçar que não é somente a escritura, mas também o poder eclesiástico, a instituição eclesiástica e o elemento jurisdicional. Né? Por quê? Porque a igreja ela tem esse elemento jurisdicional porque ela consegue atuar na alma do fiel. Como que ela consegue atuar na alma do fiel? A penitência, por exemplo. Tinha comentado com vocês que a penitência mudou dos séculos 10 e 12 para o 13. Né? Também isso no primeiro vídeo. No Concílio de Trento, essa penitência ela tem uma virada completa. Por quê? No Concílio de Trento, se estabelecem as normativas para a penitência. Primeiro, os padres, essas figuras eclesiásticas, precisariam estar muito mais bem preparadas no elemento da penitência, tanto como inspiração de exemplo, né, naquele elemento do imitatio Christi. Então, o padre, né, a figura eclesiástica, ser um exemplo aí para a comunidade de fiéis, como em termos de doutrina religiosa. Ele precisa conhecer profundamente. Vamos estabelecer que é o seguinte, para ser padre antes, na Igreja Católica, antes do Concílio de Trento, é relativamente simples, você tinha que aceitar alguns dos elementos, saber minimamente algumas prédicas ali da fé católica e, enfim, né, conseguir ali articular com a comunidade dos fiéis. Algumas pessoas não tinham por completo aquele padre mais distante, então não tinha uma formação dentro da teologia católica profunda, alguma coisa do gênero. Ele tinha uma formação mais generalista. Né? E aquilo começou a mudar. Agora os padres têm que ser profundamente conhecedores. Né? Eu vou entrar no elemento da penitência um pouquinho depois. Contra a questão da somente a fé, sola fide, né? Somente a fé salva. As boas ações são reforçadas. É preciso estabelecer as boas ações, né? Não num caráter humanista, não. Né? Aliás, há um grande silêncio a respeito da graça, um divórcio entre o elemento graça e livre-arbítrio. Né? Ou graça e conhecimento da razão, enfim. Mas a partir ali do o valor meritório das obras no processo de salvação da alma. Né? Os sacramentos são todos reforçados. Né? Então, a gente falou, o Lutero só admite 2 sacramentos. Né? A gente tinha comentado, os sacramentos que ele admite são o batismo, por um lado, e a Eucaristia, a comunhão. A Igreja Católica reforça, né, todos os outros sacramentos, né, o matrimônio, como sendo de responsabilidade dessa mesma igreja, a ordenação, enfim. Né? Contra a iconoclastia, ou seja, não farás ícones, não rezará para os ícones, tudo. Primeiro, reforça-se o elemento do purgatório, né? O purgatório existe, as indulgências serão cobradas como tais, enfim, são passíveis ali, elas permitem a salvação, né? Então, esse elemento da salvação via penitência, via indulgências, enfim, é reforçado, e há um reforço do culto dos santos e da Virgem, coisa que o protestantismo nega,
né? O protestantismo ele não estabelece esse culto dos santos, não estabelece o culto a Maria, que vai ser um culto também que a Igreja Católica estabelece no século XII para o elemento feminino, entrando aí numa iconografia de Osíris, que a gente já tinha falado, né? Na verdade, Osíris não, perdão, Isis e Horus, né? E essa definição, né, propriamente das imagens, ela seria reforçada. As imagens, elas tinham um papel numa igreja que dialogava na Idade Média com o público, em sua maioria analfabeto, ela tinha um papel pedagógico, a utilização de imagens, né? E o protestantismo atacava, né? Que leiam, né? Sola Escritura, leiam as palavras, né? Por isso que tem que traduzir a Bíblia, né? Então, esse mundo propriamente do Conselho Tridentino vai ser, né, um mundo que vai se reforçar a disciplina do clero, vai se reforçar a disciplina do fiel, né? E reforça-se, inclusive, o elemento inquisitorial, né? Os tribunais da Santa Inquisição vão atuar de uma maneira mais intensa. Atua na França, que tinha estabelecido aquele acordo em 1516, atua na Espanha, né? E outra coisa, se estabelece o assim chamado índex, o índex dos livros proibidos. Isso é uma novidade. Isso não existia antes, por exemplo, do advento da imprensa de tipos móveis, né? E isso é lançado em 1562 a 1564, enfim. Aliás, em 1564 também o Papa Pio IV obrigaria a profectio fidei, que é a confessionalização do território. E aí é esse processo de territorialização da igreja, né? A Paz de Augusta já estava pronunciando isso. Ó, cada príncipe pode estabelecer a sua fé, a fé que quiser. E era o imperador católico que estava colocando isso para estabelecer uma paz, né? Agora, a rigidez desse concílio tridentino, tudo, vai demarcar cada vez mais o quê? Uma pedagogia tridentina. Então, essa pedagogia tridentina vai se dar principalmente, né, no Catecismo de Trento, que vai ser estabelecido a partir de 1566, né, e uma reforma dos livros litúrgicos, inclusive, para orientação dos padres, de maneira geral, tá? Então, a relação entre a graça e o livre-arbítrio permanece como uma ferida aberta, né? Em nenhum momento se coloca esse elemento livre-arbítrio. Como eu falei para vocês também, a crítica humanista será rechaçada por esse Concílio de Trento, né? E alguns dos pressupostos estabelecidos pela crítica humanista, pelos humanistas antes, vão ser perdidos em Trento. Então, Trento, nesse aspecto, representa um retrocessozinho. Em um outro aspecto, representa um avanço, que é desse da interiorização da fé e da regionalização da igreja, né? As novas ordens, né, são estabelecidas novas ordens e reformadas ordens antigas. Então, por exemplo, os taetinos vão ser cada vez mais promovidos, né? Vão aparecer novas ordens, aquelas ordens mendicantes, aquelas ordens religiosas, vocês devem conhecer, né? Você tem os franciscanos, os dominicanos, os capetinhos, não, perdão, os capuchinhos, né? São ordens religiosas de maneira geral que existem ali, né, ligadas à igreja, né, e que têm as suas orientações, né? Algumas dessas ordens elas vão ser reformadas, né? Então, por exemplo, os dominicanos vão ser os grandes responsáveis pela atividade inquisitorial e, de alguma forma, vão ser aqueles que mais se aproximam de uma perspectiva bem ligada a Agostinho, né? Bem conservadora. Os dominicanos, e o nome já indica, né? Dominicanes. Domini, Deus. Canes, cão. Os cães do Senhor, né? Aqueles que defendem o Senhor.
Os dominicanos vão ser aqueles que vão ficar sempre à frente do processo inquisitorial, vão ser aqueles que vão ficar mais à frente do processo inquisitorial. Então, por exemplo, um dominicano muito conhecido, Torquemada. Torquemada vai ser um dominicano. Aliás, que era judeu, mas aí o Torquemada se torna um monge, um frei dominicano. Né? Por um outro lado, novas ordens religiosas, como eu comentei, vão aparecer. Os taitinos, e uma ordem que vocês devem conhecer, vocês já devem ter ouvido falar, que são os jesuítas, o pessoal da Companhia de Jesus. No dia 27, né, de setembro, eles surgem, né, em 1540, 27 de setembro de 1540, né, eles surgem. Qual que era o elemento jesuítico, né, colocado principalmente pelo Inácio de Loyola? Entrar pela janela do outro, e entrar pela porta do outro e sair pela nossa janela. Então, eu admito princípios da fé de povos, como os povos americanos, que eu acabei de me defrontar com, e saio pela nossa janela, ou seja, eu acabo introjetando alguns elementos da fé de uma maneira pedagógica, da fé católica. Né? Então eu ensino elementos da fé católica, eu chego e falo assim, olha, esse cara não Quetzalcóatl, esse cara é o demônio. Né? A gente tem que reivindicar Deus, que é um... Mas imagina, os jesuítas, eles são muito criticados, inclusive. Por quê? Porque os jesuítas, eles admitiam esse processo. A gente vai pegando elementos dos outros e depois a gente coloca os nossos. Mas, por vezes, como era uma doutrina muito nova, que partia muito desse elemento do livre-arbítrio, né? O outro escolhe, mas eu vou colocando, então o outro vai escolhendo a partir dos elementos que eu vou colocando na religião dele, enfim, por vezes ele vai ser profundamente criticado. Isso é um método profundamente criticado. Por quê? Porque às vezes você está indo lá para o Oriente, porque também houve um processo de catequização do Oriente, há um filme muito bom chamado Silêncio, que é um filme de 2016, se não me engano, se eu não me engano também do Scorsese, mas esse filme se chama Silêncio, Silence, e ele fala sobre o processo dos jesuítas no Japão, né? E como foi difícil combater o shintoísmo lá no Japão. Inclusive, os católicos saem derrotados lá no Japão, né? Mas era curioso que os jesuítas chegavam lá no Japão e explicavam lá para os japoneses, olha, então, esse é o nosso Deus, assim, aí ele teve um filho, o filho dele foi morto e nos salvou, mas esse filho também é Deus. Aí os japoneses davam risada, como assim, seu Deus morreu? É um Deus fraco, então, porque é um Deus que morre. Como assim um Deus morre? Então, não era concebível, dentro do shintoísmo japonês, um Deus morrendo. Daí eles davam risada desse Deus que morria. Né? Então, nesse elemento, propriamente, e os jesuítas, às vezes, dentro dessa atuação, o pessoal ia ver, como é que está lá a pregação em determinado lugar no Oriente. Quando eles iam ver quem eram os pregadores, jesuítas, os missionários jesuítas, eles estavam vendo uns caras vestidos de brahma, e não, olha, a gente está convencendo os caras, mas a gente se veste igual a eles. Aí o pessoal se questionava, qual que é a validade disso? Quem é que está convencendo quem? Vocês estão convencendo a eles ou eles estão transformando vocês em brahmanes? Até que ponto o jesuitismo e a Companhia de Jesus está atingindo os fins de alastrar a verdadeira fé a que se propõe? E os jesuítas estabelecem toda uma pedagogia para ensinar essa verdadeira fé. Eles vão estabelecer as escolas nas Américas, né? nas Índias. Né? Então, os jesuítas vão tentar fazer esse processo pedagógico, né? para, enfim, para lecionar a verdadeira fé e ampliar a comunidade dos fiéis. Porque, quer queira, quer não, você precisa do dízimo também para financiar algumas coisas. E se a tua comunidade está se reduzindo cada vez mais, você não tem mais esse dízimo que te financia. Então, você vai criando um problema para a Igreja Católica. Né? Então,
havia essa função pedagógica, propriamente, dos jesuítas, mas uma função que vai ser profundamente criticada, né? Enfim, o, o elemento penitencial do Concílio de Trento, só para a gente talvez fechar este tema, né? Um elemento penitencial que está bastante presente, principalmente no texto que eu comentei do Michel Foucault. Né? Então, o que o Foucault percebe? A partir do Concílio de Trento, aquele elemento penitencial que a gente tinha explorado, que tinha sido modificado no século XIII, ele sofre uma nova modificação em Trento. Pegando aqui o Adriano Prosperi. A questão da penitência, da organização e do controle do sentimento de culpa mantinha-se no centro do cristianismo moderno, como mostrava a reforma luterana. Resolvê-la como se tratasse de um ato habitual e secreto deixava insatisfeito o aspecto comunitário e social da penitência e da conversão. Não foi por um acaso que a ordem que mais se empenhou em garantir o secretismo da confissão individual, difundindo e aperfeiçoando o confessionário elaborado pelos bispos da Reforma Católica, Gilberti e Borromeu, foi também a que redescobriu a importância da confissão geral como um momento de viragem da existência cristã e da reorganização global das relações sociais do penitente. Ele está se referindo aos jesuítas novamente. Então, esse elemento penitencial ele vai ser colocado na ordem da importância, uma grande ordem de importância. Né? O elemento penitencial, o que vai acontecer, né, como transformação? Agora, vão se criar, inclusive, manuais para os padres fazerem devidamente. Pá, minha luz apagou aqui porque houve um descolamento. Pronto. Vão ser criados manuais que vão orientar os padres no seu processo inquisitorial. Vai haver uma normativa. Inquisitorial, não, perdão. Confessionário. Vai haver uma normativa da confissão. Né? Então, aquele padre vai não só inspirar por meio do seu comportamento, como também vai se criar uma normatização da questão da confissão e da penitência. Então, aquele elemento assim, eu vou expiar o quanto vale minha culpa, que já tinha sido iniciado no século XIII, agora ele adquire um novo caráter. O padre vai receber do fiel aquelas informações, ele tem que trabalhar aquelas informações com secretismo e conferir ao fiel a justa medida da sua pena. Né? Não vão haver mais aquelas penas de flagelo público que existiam lá no século X, XII e tal, mas a penitência passava também pelo ato de declarar o pecado cometido, né? E o fiel tem que estar constrito e realmente arrependido do processo. Então, é o processo de internalização da culpa e do pecado. Por isso, o elemento da culpa é um elemento muito cristão, né? A internalização da culpa via penitência, porque você está expressando essa culpa, né? Então, parte da expressão, parte da punição é a expressão da própria culpa, mas essa expressão se dá num espaço extremamente reservado. A partir do Concílio de Trento, né, não existem antes do século XVI os confessionários. Os confessionários aparecem como instituição dentro da igreja no século XVI. E os padres recebem manuais de confissão. Não só manuais de confissão que os orientam como fazer e como indagar o fiel, e como se comportarem, como também como se conterem, porque o fiel pode chegar lá e colocar elementos a respeito da sua vida sexual e isso pode tentar os próprios padres. Então, orienta os padres de como fazer as perguntas. Por isso que o Foucault fala que o elemento religioso inaugura um discurso positivo sobre a moral sexual, e não só apenas um discurso de repressão da moral sexual, mas um discurso positivo de uma determinada moral social que se quer construir. Né? Então, o elemento penitencial vai ser bastante fundamental. E ele também é
patentado pelo Paulo Prodi, né? Deixa eu ver aqui alguma frase ali de grande valor, aquele Paulo Prodi, que ele tem muitas, né? E aí, com isso, a gente encerra propriamente. O certo é que, por volta do final do século XVI, se verifica uma viragem, mesmo em relação aos cânones tridentinos, na praxis da confissão. Viragem essa que prepara o nascimento de um direito da consciência separado da esfera do direito positivo. As ordens religiosas, particularmente aquelas novas que se estão a desenvolver, leiam-se os capuchinhos, os taitinos, os jesuítas, né? Falei taitinos, não é teatinos, né? Os barnabistas, enfim, vem reconhecido perante o clero secular um pleno direito de presença no interior da diocese. Esses serão os grandes protagonistas, em todos os sentidos, da confissão pós-tridentina, como instrumento fundamental, não apenas para o controle disciplinar, então essa confissão para o controle disciplinar, mas não apenas, mas também para a superação do sistema da violência e da vingança privada, para o desenvolvimento de uma nova ciência social e de uma nova espiritualidade. Então se cria essa espiritualidade no novo sentido, que é a internalização dessa espiritualidade, né? É uma coisa inaugurada. Então essa igreja, com o Concílio de Trento, ela cria isso, né? Bom, vão haver muitos conflitos, e o principal deles, o final, vai ser o da Guerra dos 30 Anos. Mas isso é um tema que está mais ligado ao elemento do absolutismo. Tá? Enquanto acho que esses elementos já dão conta, propriamente, do que nós queríamos desenvolver a respeito do elemento tridentino, do elemento do conciliar, enfim. Tá? Então, com isso, termina essa exposição de reforma e contra-reforma. Tá bom? Muito obrigado.